Não quer dizer que quando você pegar um conteúdo, por exemplo, no YouTube ou no Google, pra você estudar, aquele power, que lá o conteúdo já é pensando no vestibulinho. Quando não é um conteúdo pensando no vestibulinho, quando você pega um conteúdo mais pode desistir de uma coisa só porque vem um obstáculo, só porque vem um desafio. A gente precisa persistir e ser mais forte que aquele desafio. E hoje a dúvida da Ana, ela é um pouco parecida com a dúvida da Rebeca, porque também tem a ver com mapeamento, mas tem a ver com a etapa pós-mapeamento. Ou seja, como é que você vai estudar e salvar a dúvida a tempo. Inclusive, pra quem é mais tímido, fica a dica. A Ana me colocou como parte do grupo longo, então vamos lá. Oi, Lilia, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vim falar Gente, sobre a minha escuta que voz fofa. enfrentando É muito fofa. a prova da ETEC. E tá sendo um mapeamento. O que é realmente cobrado pela ETEC. Eu te acompanho, vejo suas lives, vi vários vídeos sobre mapeamento, mas não entra na minha cabeça. Bom, É uma dificuldade pra ela encontrar o assunto que realmente é pra prova da ETEC. Não é uma pessoa só que tem dificuldade pra encontrar o conteúdo, pra saber qual parte do conteúdo é pra ETEC, serve pra ETEC, né? Quando você vai estudar com conteúdo não direcionado. Primeiro ponto, o que é conteúdo direcionado? Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, certamente não entendeu essa diferença entre o conteúdo não direcionado e o conteúdo geralzão, né? E olha só, gente, quando a gente vai fazer uma prova, existe o conteúdo que é cobrado na prova, no caso, os tópicos que são cobrados, e pode ser que esses tópicos sejam cobrados em várias provas. Se você pega, por exemplo, o Brasil Colônia, que é um assunto de história, né? Brasil Colônia cai na prova da ETEC, cai no Enem, cai muitas vezes em provas de bolsa de escola particular, cai também em prova de outras universidades, como por exemplo a Unesp. Só que cada prova tem um padrão, né? E cada prova pede o conteúdo de um jeito. A prova da ETEC, por ser um vestibulinho, pede o conteúdo de um jeito muito diferente dos outros vestibulares. E o vestibulinho da ETEC tem um padrão social muito forte, que é diferente de outros vestibulinhos também, né? Por isso que muitas vezes você vê um vídeo dizendo assim, vídeo para ETEC, Senai, Cotuca, Cotil e blá blá blá, um monte de provas. Só que esse vídeo, ele não foi feito pensando só na ETEC, entende? Foi feito pensando em várias provas ali, então ele não traz as características principais para ETEC, e é importante que, se você vai estudar com conteúdo assim, que é amplo, que não é direcionado, que você direcione, né? É o que eu sempre falo, fazendo mapeamento, você consegue encontrar características naquele conteúdo que a ETEC cobra. Por exemplo, os meus alunos não precisam fazer mapeamento, porque é mais ou menos uma aula, tá? Então vamos pensar, por exemplo, em ciclo do pau-brasil, que é um assunto iniciante, assim, dentro de Brasil Colônia. É um dos primeiros ciclos que a gente tem, que aconteceu um pouco antes do Brasil realmente ser colonizado, né? Quando você vai pegar esse assunto, ciclo do pau-brasil, pra você estudar aleatoriamente, normalmente ele é um conteúdo extenso, com muitas datas, então vai ter a data de quando começou o ciclo do pau-brasil, quando ele acabou, quem foi que começou, quem trouxe a primeira muda, sabe? Vários detalhinhos que na prova da ETEC não são importantes. Então, você sabendo, né, com o mapeamento, que a prova da ETEC te pede mais o contexto social do ciclo do pau-brasil, que a prova da ETEC quer que você entenda o impacto que ocorreu, que a prova da ETEC quer que você entenda como isso vai se correlacionar com outros assuntos, inclusive, você consegue perceber que você não tem que saber a data exata que começou o ciclo do pau-brasil, não tem que saber a data exata quando ele terminou, não precisa saber exatamente quem foi que trouxe a primeira muda de pau-brasil para o Brasil, sabe? Quando os portugueses vieram pra cá, e assim por diante. O que você precisaria entender é, o ciclo do pau-brasil aconteceu ali durante o Brasil pré-colônia, mais ou menos, né? O Brasil ainda não tinha sido colonizado, ou seja, os portugueses não tinham trazido um tanto de gente pra cá pra começar a viver, pra começar a deixar o lugar com mais pessoas e com regras, etc. E com plantio de várias coisas. Então, foi um período pré-colonial, digamos assim, foi um pouco antes desse momento colônia mesmo, né? E o que aconteceu com o ciclo do pau-brasil foi que ele teve como contexto, então, ali, uma tentativa de exploração indígena, porque os indígenas viviam já aqui no Brasil, desde antes dos portugueses chegaram, e aí como os portugueses tinham aquele eurocentrismo, aquele senso de superioridade pelo fato de serem europeus, pra quem nunca entendeu eurocentrismo, é como se a pessoa da Europa imaginasse que ela é o centrinho do universo, e que tudo tem que ser do jeito que ela quer. Então o ciclo do pau-brasil aconteceu neste contexto histórico e social também, né? E que além disso, é um contexto que trouxe prejuízo pros indígenas, prejuízo também pra natureza. Inclusive falamos recentemente aqui sobre bioma Mata Atlântica, e isso tem a ver com o ciclo do pau-brasil, de certa forma, né? A destruição de biomas por conta desse ciclo econômico, que foi um dos primeiros ciclos aqui no Brasil. Então, basicamente, quando você vai estudar o assunto sabendo quais os aspectos que o vestibulinho te cobra, isso não quer dizer que quando você pegar um conteúdo, por exemplo, no YouTube ou no Google, pra você estudar, aquele conteúdo vai ser todo direcionado. Não, né? Porque ele não foi feito pensando no vestibulinho. A não ser que, por exemplo, você seja na ETEC Power, que lá o conteúdo já é pensando no vestibulinho. Quando não é um conteúdo pensando no vestibulinho, quando você pega um conteúdo mais aleatório e
enfim, você precisa ver esses pontos exatos que o vestibulinho te pede para que você pegue esses pontos, digamos assim, sabe? Para no teu resumo você colocar esses pontos que são os mais cobrados, ok? Agora, eu vou pegar um exemplo com algum outro assunto, tá? Porque história é um pouco mais fácil da gente entender essa forma, né, de abordagem específica do vestibulinho. Agora, se você pega, por exemplo, deixa eu pensar aqui num outro assunto. Então, bora pensar, por exemplo, aqui em calorimetria. O que é calorimetria, Lilian? Pelo amor de Deus, eu nunca nem ouvi isso. Calorimetria, gente, é uma área da física, basicamente. E é uma área da física que é maravilhosa, inclusive, que estuda as relações de troca de calor, basicamente, que a gente tem, tá? Ela é um pouquinho diferente da termologia, porque a termologia, ela foca no estudo dos termômetros, né? Então, escala Kelvin, escala Celsius e assim por diante. Mas a calorimetria em si, ela foca nas relações de calor. Quando você pega uma aula de calorimetria que é abrangente, que é pro Enem, por exemplo, aquela aula vai te trazer um monte de fórmulas, mas realmente muitas fórmulas, tá? Você vai perder as contas. Vai querer explicar pra você muitos detalhes ali em relação à calorimetria, muitos detalhes, por exemplo, o calor específico de vários objetos diferentes. Por quê? Porque é uma aula de calorimetria para, por exemplo, Enem. É muito mais comum encontrar um conteúdo para Enem na internet, né, do que um conteúdo para ETEC. Por quê? Porque o Enem é uma prova que muito mais pessoas falam há muito tempo. Pra vocês terem uma noção, quando eu prestei o vestibulinho da ETEC, a internet não era esse lugar, assim, incrível que você consegue encontrar muita coisa pra você estudar, não. E quando eu comecei a falar de ETEC no YouTube, eu juro pra vocês, gente, eu não conhecia nenhum canal, assim, que falava de ETEC, sabe? Na verdade, não tinha nenhum canal que focava em ETEC, né? Surgiram alguns depois que eu comecei a falar sobre, porque as pessoas viram. Nossa, que legal, tem gente falando sobre isso. Senão pode ter gente querendo ver os vídeos, né? Então, por isso que é um pouco mais difícil encontrar conteúdo para ETEC, e é por isso que você faz esse direcionamento. Então, a calorimetria, quando você pega uma aula mais longa, inclusive, as aulas que são voltadas para outras provas normalmente são mais longas, né? Mesmo sendo gravadas. Mas, um vídeo mesmo, ele tem a tendência de um vídeo pro vestibulinho da ETEC ser um pouco mais enxuto, pelo fato de ser mais focado nos pontos importantes para ETEC. Por exemplo, tem aula nossa na ETEC Power, não lembro agora qual é a aula, mas um aluno comentou que na escola que ele estuda, ele teve aquele assunto e a professora demorou semanas explicando aquele assunto. E na ETEC Power ele entendeu em 17 minutos, que era o tempo de duração da aula, basicamente. Então, assim, o que acontece é que uma aula pro vestibulinho da ETEC, ela tende a ser mais enxuta, porque ela foca nos pontos do vestibulinho. E ela é explícita ali que é pro vestibulinho, que pega essa questão social toda do vestibulinho, as características do vestibulinho. Então, voltando pra calorimetria, antes que eu me perca aqui. Na calorimetria, o que acontece é que nas provas em geral, normalmente o Enem, a FUVEST, o Unicamp, essas grandes provas que as pessoas ficam falando delas, mais do que falam das provas menores, porque as pessoas vão ganhar muito mais visualizações se elas falarem de provas grandes, né? Se a pessoa falar de Enem, cara, ela vai ganhar 1 milhão de visualizações. Se ela falar de ETEC, ela vai ter, sei lá, 10 mil, porque são menos pessoas que pesquisam sobre isso na internet. Então a pessoa faz aula lá pro Enem, e aí o Enem, ele vai cobrar um monte de fórmula de calorimetria. O Enem, às vezes, vai correlacionar 2 fórmulas numa mesma questão, porque o Enem, ele pede um pouco disso. O Enem, muitas vezes, ele vai querer que a pessoa tenha decorado um conceito ao pé da letra. Enquanto uma aula de calorimetria para a prova da ETEC, ela não vai focar no calor específico, sabe por quê? Porque a prova da ETEC dá o calor específico. Quando você estuda esse assunto, né? Quando tem uma questão com calor específico, a prova te dá uma tabela com os calores específicos de cada coisa que você precisa ali naquela questão, sabe? Então, a calorimetria na ETEC, ela vai te cobrar muito mais raciocínio e muito mais a questão de você entender, né, a diferença do calor latente pro sensível, pra você entender, por exemplo, quando você vai usar aquela formulazinha do Q-macete, que é a fórmula clichê, assim, de calorimetria, e é ela que o vestibulinho da ETEC mais quer que você saiba. O vestibulinho normalmente te dá as outras fórmulas, então você tem que saber o que elas são pra saber como usar, mas não ficar decorando, né? Então, quando você faz o mapeamento, é nesses pontos que você precisa focar, tá? Então, Ana, olha só, pra você não ter essa dificuldade nesse direcionamento, primeiro ponto, como eu já falei, é você pegar o seu caderno, onde você anotou tudo do mapeamento, e aí vou estudar física agora. Quais aspectos de física eu tenho que focar? Física é mais contextualizado ou é mais direta na prova? Se é mais contextualizado, o que você vai fazer? Você vai estudar aquele assunto, mas você não vai se contentar em simplesmente saber o conceito. Você vai ter que tentar trazer o conceito pro seu dia a dia. Por exemplo, voltando pra calorimetria, vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de física, né? Apesar de ser uma pessoa de humanas, vai entender. Então, voltando pra calorimetria aqui. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo do calor latente, vai, que pra muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças. Aí você pensa... Cara, quando eu tiro o gelo do freezer, coloco na pia, ele começa a derreter. Porque houve uma mudança de temperatura. Calor latente, né? O gelo derretendo ali, mudando a fase dele, porque eu coloquei numa temperatura mais quente, uma temperatura mais alta do que a temperatura
temperatura em que ele estava antes. Quando você pega, por exemplo, uma vela, e aí aquela vela tá lá acesa, né? Tipo, tem gente que gosta de vela aromática pra deixar o ambiente com cheiro bom. Tem gente que é católica, que acende vela pra anjo da guarda, enfim. Então cada pessoa usa a vela de algum jeito. E tem gente que, assim como eu, usa a vela quando acaba a luz, quando falta energia do nada, sabe, gente? Não sei se acontece na cidade de vocês isso, mas na minha cidade, final do ano, eu moro no litoral de São Paulo, pra quem não sabe. E aí no final do ano, parece que São Paulo inteiro vem pra cá. Parece que todo mundo que mora em São Paulo vem pra cá. E o que acontece é que cai a energia, porque a capacidade de pessoas, né, a capacidade da rede elétrica fica muito maior que o tanto de pessoas. E no final do ano, na época do Réveillon, por exemplo, às vezes vem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de carros só pra cá. E assim, 1 milhão de carros, né? Se você imaginar que num carro cabem 4 pessoas, por exemplo, 5 na verdade, você vê que são muitas pessoas que vêm pra cá. Muita criança, enfim. Então as pessoas acabam sobrecarregando o sistema, cai a energia, a gente usa a vela. O que acontece quando você acende a vela? A vela começa a diminuir. Por quê? Porque ela tá derretendo. Por que ela tá derretendo? Porque teve uma mudança de temperatura ali. Então quando você pega o conceito e você traz o conceito pra vida, sabe? Você tá contextualizando aquele assunto. A aula pra Enem faz isso? Normalmente não. E se faz com exemplos muito difíceis. Então, quando você pega uma aula pro Enem, isso pra Ana e pra todo mundo que tem a mesma dificuldade, tá? Você tenta trazer pra sua vida aquele conteúdo. Outra coisa, é muito importante que quando você vai estudar com conteúdo não direcionado, na hora do teu resumo, você crie meio que uma estrutura de resumo em que você vai responder ali as coisas que tem a ver a prova da ETEC. Tem a ver com a prova da ETEC, na verdade. Então, por exemplo, é contextualizado. Aí você vai colocar no seu resumo lá todo um contexto daquele conteúdo, sabe? Ah, e tem esse procedimento aqui, esse passo a passo, né, que acontece dentro da matéria. Por exemplo, cadeia alimentar. Tem todo aquele, como se fosse um esquema, de certa forma. Produtor, energia passa pro consumidor, que passa pro outro consumidor, que passa pro outro, que passa pro decompositor, que volta, todo o ciclo. Esses processos também, quando você vê alguma matéria, por exemplo, ciclo da água, cadeia alimentar, ou fotossíntese, mas enfim, né? Então, quando você for passar pro teu resumo, é um momento essencial, tá? Por isso que o resumo é tão importante e por isso que ele deve ser feito depois da aula e não durante a aula. Durante a aula, anotações. Depois da aula, você vai filtrar o que da minha anotação vai pro meu resumo, tá bom? E um outro ponto importante, Ana, pra você conseguir colocar o conteúdo, né, pro perfil da prova da ETEC, é na hora das questões. Você pegar questões que tem a ver com o perfil da ETEC. O que eu recomendo? Quando for resolver questões, não resolva uma só. Resolva pelo menos umas 5 questões. Coloca entre elas uma questão que é da ETEC, umas 2 questões dissertativas que tem a ver com o perfil da prova da ETEC, mas que são dissertativas, e umas 2 questões objetivas que não sejam da ETEC, mas que tenham o perfil da ETEC. Que é mais ou menos o que a gente faz na ETEC Power. Às vezes com bem mais questões, mas pelo menos isso, né? Pelo menos uma da ETEC, umas 2 questões dissertativas e aí pelo menos 2 questões de alternativas que tenham o perfil da prova da ETEC, mas que não sejam da ETEC. E por que isso? Porque se você só treinar com questões da ETEC, o que acontece é que você se torna meio que viciado, entrando naquela maldição do simulado, sabe? Fica tentando decorar as questões, né? Em vez de aprender mesmo. Quando você pega questões do mesmo padrão, mas que não são da ETEC, primeiro, você não cai nesse vício das questões do vestibulinho e segundo, que você treina mais seu raciocínio. Se a ETEC cobrar uma questão que tem aquele mesmo jeitinho, sabe? De alguma que você respondeu, você já tá na frente. E também as questões dissertativas, pra você ter certeza se você aprendeu a matéria. Porque nós, humanos, meros mortais, seres lindos e maravilhosos desse planeta Terra, a gente se engana, mas a gente se engana muito. A gente se engana numa frequência, vocês não imaginam, sério. A gente pensa, às vezes, que tá respondendo certo a questão de alternativa. A gente pensa, mas a gente não tá. Por quê? Porque às vezes o seu cérebro tá lá tão cansado, tão saturado já, porque tem muita gente, né, que vai estudando e não para. Gente, é importante fazer pausas durante os estudos, tá? Só uma interrupção aqui no assunto. Muito importante fazer pausa, justamente pra você não se enganar no estudo também, tá bom? Então é importante parar assim, 5 minutinhos pelo menos, ou 10 minutinhos, não muito tempo, né, no meio do estudo, pra você não querer parar de estudar, sabe? Mas para 5, 10 minutinhos, depois você vai respondendo as questões. Então, respondendo as questões, o que acontece? Coloca também questões dissertativas, porque elas te forçam a pensar pra responder. A questão alternativa, se você estiver muito cansado no dia, você vai fazer o típico minha mãe mandou. Essa aqui, essa. Aí você chuta a questão. Lilian, mas não pode chutar? Não. E quando você chuta, você não tem certeza se você aprendeu aquele assunto ou se você acertou no chutômetro. Então é importante colocar também questões dissertativas e nunca resolver só uma questão, tá? Pelo menos umas 5 questões mais ou menos, de 4 a 5 questões, pra que você realmente teste o teu aprendizado daquele assunto.
assunto, né? E que as questões tenham a ver principalmente com a essência daquele conteúdo, sabe? Para que assim você pratique com uma questão que vai fazer sentido e não com questões aleatórias. Então, basicamente, primeira coisa aqui, recapitulando, quando for estudar, tenha o teu mapeamento perto para você conseguir identificar os pontos que a ETEC costuma cobrar daquela matéria no assunto que você vai estudar. Segunda coisa também, você ter esse direcionamento, né, meio que em mente para você ir adaptando, sabe? Então, contextualizar aquele conteúdo, até mesmo você criar exemplos do conteúdo. Por exemplo, muita gente quando vai estudar classes gramaticais, tem gente que fica com uma baita dificuldade para saber se verbo é diferente do substantivo, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa nunca pegou um exemplo disso. Então é importante que você no estudo acabe pegando também, criando exemplos, sabe? E principalmente exemplos que envolvam você. Porque quando você pega exemplos que envolvam a situação que você está passando, por exemplo, Luciana precisava estudar X e ela leva X horas estudando, sabe? Por uma questão de regra de 3, por exemplo, né? Porque quando você coloca no contexto da sua situação, você se sente parte do assunto. É bem bizarro, mas é real. E aí você consegue fazer conexões neurais, sabe? Consegue associar o conhecimento, né, com outra coisa que faz parte da sua vida. Então é muito, muito, muito importante que você contextualize, que você traga exemplos sempre pro assunto que você vai estudar e que na hora de você fazer o seu resumo, pegue os pontos principais ali, de acordo com o que o vestibulinho pede e, claro, resolva as questões depois que sejam direcionadas, né? Algumas coisas que eu trouxe aqui você pode aplicar para outros tópicos de história, por exemplo, ou para outros tópicos de física também, como vai a questão da fórmula principal. Isso não é só para calorimetria, é para cinemática também. Então tem uma fórmula principal, duas fórmulas principais, na verdade, dentro de MRU, que são as fórmulas mais importantes para você. E dentro de MRUV tem uma fórmula que é a mais importante para você. Então é importante que você dê ênfase, que você enfatize essas coisas que tem mais a ver com o vestibulinho da ETEC, tá? Então, resumindo, direcionar o conteúdo para ETEC é basicamente tipo fazer uma faxina. Sabe quando seu quarto tá muito bagunçado, muito, muito, e aí seu responsável, né, pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, enfim, a pessoa com quem você mora, fala assim: Ana, vai arrumar agora o seu quarto. Você precisa jogar fora aquele monte de papel que tá na sua mochila. Você precisa tirar roupa pra doar, Ana. Aí você vai, você tira as roupas que você não quer mais pra você doar. Daí você tira todo aquele papel que tava na sua mochila aqui, ó. Tá lá desde o começo da quarentena, você não arrumou a mochila ainda. Não estou dizendo que é o caso da Ana, mas tenho certeza que é o caso de alguém que tá assistindo, que nunca desarrumou a mochila desde o começo da quarentena. Só tira o caderno pra estudar e pronto. Mas tem até papel de bala na mochila, se duvidar, né? E isso, você vai tirando as coisas que não servem. A mesma coisa quando você pega um conteúdo não direcionado. Você vai tirar tudo que não serve pro teu estudo pra ETEC e vai deixar só o que serve, tá bom? Vai deixar a matéria mais contextualizada, vai fazer questões que tenham relação e assim por diante. Bom, e é o seguinte, mesmo que você não seja a Ana, mas se você gostou, então, de entender como é que você pode direcionar o conteúdo que você estuda para que ele fique adequado pro perfil da prova da ETEC, já clica num gostei nesse vídeo aqui pra eu saber que você gostou, pra eu saber que você gosta quando eu tiro dúvidas por aqui. Aproveita e me segue lá no Instagram, porque eu também sempre tiro dúvidas por lá nos stories. Meu Instagram é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela. Sem contar que tem muito conteúdo massa por lá também, tanto nos stories quanto no feed. Então me segue no Instagram e, claro, se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho de inscrever-se pra não perder mais nenhum vídeo. Um big beijo, até o próximo e tchau!